Eu sou fotógrafo de vida selvagem. É uma carreira construída com paciência, imobilidade e a habilidade de virar só mais uma parte silenciosa e desinteressante da paisagem. Passei semanas a fio, completamente sozinho nos cantos vastos e remotos de florestas nacionais, tendo como únicas companhias os sussurros do vento e o clique paciente do obturador da minha câmera. Já esperei 14 horas em um abrigo camuflado, apertado, sem mover um músculo, só para ter 3 segundos de vislumbre de uma irara reclusa. É assim que eu prospero naquela solidão, e como eu amo o silêncio fundo e profundo no mato, sempre achei que era ali que eu mais me reconhecia. Pelo menos era. Agora, o silêncio é a coisa mais apavorante que eu conheço, porque nunca é realmente silêncio, e a solidão é uma mentira, porque eu nunca estou realmente sozinho. Tudo começou há 3 meses. Eu estava em um projeto de longa duração numa floresta nacional enorme e pouco habitada no sul. É um lugar primordial, cheio de araucárias antigas que se erguem como torres de catedral, com as copas perdidas numa névoa constante. Meu objetivo era montar um portfólio do elusivo graxaim do campo. Uma criatura linda, mas notoriamente arisca. Nas primeiras semanas, tudo correu como de costume. Eu acordava antes do amanhecer, caminhava quilômetros para o interior da mata e me instalava, esperando a floresta me oferecer os seus segredos. Numa tarde, consegui a foto com que eu sonhava. Um macho magnífico, com a pelagem cor de brasa morrendo. Parou numa clareira salpicada de sol, a cabeça inclinada, escutando. A luz estava perfeita, a composição então nem se fala. Disparei uma dúzia de frames, o coração voando com aquele arrepio puro e elétrico que só fotógrafos conhecem. De volta ao meu acampamento base naquela noite, carreguei as fotos no notebook. Fui rolando até que... lá estava, a foto de capa, o graxaim perfeitamente em foco, os olhos nítidos e inteligentes, o fundo num bokeh lindo, macio, em verde e dourado. Estava perfeita, exceto pela mancha. No canto superior direito do quadro, havia um estranho borrão vertical de luz branca. Fora de foco, só um artefato, mais irritante. Parecia um flare, mas o sol estava atrás de mim. Não fazia sentido. Conferi as outras fotos. Lá estava, exatamente no mesmo ponto. Em todas, um traço fantasmagórico e persistente, contra a imagem perfeita. Eu suspirei, atribuindo aquilo a algum reflexo interno estranho na lente, e mentalmente anotei que deveria limpar todo o equipamento a fundo. Uma semana depois, eu fotografava um grupo de veados campeiros à beira de um rio ao amanhecer. Outra manhã perfeita. A névoa subiu da água, os grandes animais recortados contra a luz nascente. Uma cena primordial e bonita. Tirei centenas de fotos, e quando revisei mais tarde, a mancha estava lá. Local diferente, hora diferente, a lente diferente, mas o mesmo traço vertical fora de foco, de luz branca, sempre no alto do quadro, na periferia. Agora eu não estava só irritado, eu estava obcecado. Achei que era um problema técnico consistente, algo que eu precisava resolver. Seria um risco no sensor da câmera? Um defeito no mecanismo do obturador? Passei 2 dias inteiros fazendo testes, rodando diagnósticos, fotografando superfícies neutras. Eu não encontrei nada. Meu equipamento estava, ao que tudo indica, em perfeito estado. A única forma de resolver era recriar as condições. Voltei à clareira onde eu tinha fotografado o graxaim. Montei a câmera no tripé exatamente no mesmo lugar, na mesma hora do dia. Enquadrei do mesmo jeito e então esperei. A minha meta era ver o flare aparecer no visor antes de apertar o disparo. Eu fiquei horas ali, imóvel como uma pedra, o olho colado na câmera. O sol salpicava a clareira. Uma brisa leve farfalhava as folhas. A floresta estava quieta, mas conforme a tarde avançava, uma sensação nova começou a se insinuar. Um zumbido primal e de baixa intensidade de ansiedade. Era a sensação de estar sendo observado. É uma sensação que toda criatura do mato conhece. Um arrepio na nuca,
uma consciência súbita e fria de que você deixou de ser apenas observador e também passou a ser observado. Devagar, com cuidado, vasculhei a linha das árvores, procurando o brilho de um olho, o tremor de uma orelha, alguma criatura. Eu não vi nada, mas a sensação ficou mais forte. Vinha do meu lado, do extremo do meu campo de visão. Mantive a cabeça perfeitamente imóvel, a respiração lenta e constante, mas os meus olhos correram para a direita e eu vi, por uma fração de segundo. Era uma forma alta e ondulante, como uma coluna de tremor de ar quente. Tinha a forma de um homem, longo, fino, e estava pendurado de cabeça para baixo num galho grosso e alto de uma araucária. A silhueta indistinta e tremeluzente. No momento em que meu cérebro registrou aquela imagem impossível, virei a cabeça para olhar diretamente. E não havia nada ali. Só o galho, vazio contra o céu. A floresta estava parada. A sensação de ser observado tinha sumido. Eu fiquei sentado, o coração martelando nas costelas, a boca seca. Disse a mim mesmo que eu estava exausto, que a solidão tinha me afetado. Eu estava vendo coisas. Era um truque de luz, um delírio de quem dorme pouco. Guardei o equipamento, incomodado, e voltei a pé para a caminhonete. Eu precisava de uma pausa. Precisava ver gente. Dirigi até a base dos guarda-parques, uma cabana rústica que servia de sede administrativa do parque. Havia 2 guardas de plantão. Um senhor mais velho, calejado, com um rosto bondoso e cansado, e uma mulher mais jovem. Eu puxei conversa, comprei um mapa novo de que eu não precisava, e então, tentando soar casual, fiz a minha pergunta. Olha, isso vai soar esquisito, comecei. Mas vocês já viram coisas estranhas lá no fundo da mata? Tipo truques de luz? O guarda mais velho levantou os olhos da papelada. Ele e a mais jovem trocaram um olhar. Foi um relance rápido de quem já sabe, mas bastou. Que tipo de truques de luz estamos falando? Ele perguntou, a voz grave e calma. Eu me senti um idiota, mas fui em frente. Tipo uma forma alta, cintilante, de um homem pendurado de cabeça para baixo numa árvore. Você só vê pelo canto do olho. A expressão amistosa da guarda mais jovem enrijeceu. O mais velho só suspirou, longo e cansado, e se recostou na cadeira. Ah, o homem de cabeça para baixo, ele disse. E não era uma pergunta. A gente já viu. A maioria de quem passa tempo suficiente lá dentro já viu. Uma onda de alívio gelado imediatamente seguida por uma onda de pavor mais gelado ainda me atravessou. Eu não estava louco, mas isso significava que a coisa era real. O que é? Perguntei, quase num sussurro. Nós não sabemos, ele disse, balançando a cabeça. E não queremos saber também. É só uma característica da paisagem, eu acho. Um fenômeno local esquisito, tipo uma anomalia magnética ou uma faixa de neblina estranha. Mas o que ele faz? Nada, ele disse, inclinando-se para frente e cravando em mim um olhar sério, quase paternal. Ele não faz absolutamente nada, contanto que você também não faça. Essa é a única regra, rapaz. Você vê ele pelo canto do olho, continua olhando reto. Sente que ele tá te olhando, finge que não percebeu. Você não reconhece, você não interage e, pelo amor de Deus, você não vai atrás dele. Ele é uma coisa que você só devia ver por acidente. Quando você passa a fazer de propósito, é aí que você se mete em encrenca. Encrenca? Perguntei. Que tipo de encrenca? Nós também não sabemos. A guarda mais jovem entrou na conversa, a voz tensa. Ninguém foi burro bastante para descobrir. É só conhecimento comum, uma cortesia profissional entre quem trabalha lá dentro. Você deixa ele em paz e ele te deixa em paz. Saí da base dos guarda-parques com a cabeça girando. O aviso deles era duro e absoluto, mas eles também me deram outra coisa. Validação e um nome. O homem de cabeça para baixo. E a mancha nas minhas fotos
era uma forma vertical de luz, a forma de um homem, pendurado. Era ele. A minha câmera conseguia vê-lo, mesmo quando eu não conseguia. E foi aí que eu cometi o meu erro fatal e arrogante. Eu sou um fotógrafo. A minha vida inteira, meu propósito inteiro é ver as coisas e capturá-las. Ser informado de que havia algo lá fora, um fenômeno real, observável, que eu deveria ignorar. Isso era inaceitável para mim. Era um desafio irresistível. E o aviso dos guardas soou como uma provocação. Eu voltei para a mata, mas dessa vez eu estava caçando ele. A minha metodologia inteira mudou. Eu escolhia um ponto e esperava. Não por um bicho aparecer, mas pela sensação familiar de formigamento na pele. No instante em que eu sentia, não movia a cabeça. Mantinha os olhos fixos à frente, mas erguia a câmera, apontando a lente não para o que eu encarava, e sim para a periferia da minha visão, para o espaço onde eu sentia que ele estava, e disparava. As primeiras fotos foram arrepiantes. A mancha vertical só cresceu. Era um rasgo brilhante, ofuscante de luz branca estourada, nítido e definido. Parecia uma ferida no tecido da fotografia, um rasgo por onde uma luz estéril e sem feições jorrava, e a cada foto que eu tirava, o rasgo ficava mais largo, mais claro, mais agressivo. Era como se eu o estivesse irritando e ele gritasse de volta para mim através da minha própria câmera. Eu fiquei possuído por aquilo. Parei de me alimentar direito, mal dormia. Eu vivia de uma energia maníaca, obsessiva. Enchi cartões de memória atrás de cartões de memória com essas imagens impossíveis. A criatura estava sempre lá, no limite da visão, uma promessa ondulante e trêmula. E eu seguia fotografando, tentando conseguir uma imagem mais nítida, tentando resolver aquela luz branca cegante em uma forma discernível. Então, a minha câmera morreu. Eu estava num vale profundo e coberto de musgo. A sensação de ser observado era uma pressão palpável e pesada no meu lado direito. Levantei a câmera, apontei para minha visão periférica e apertei o disparador. A imagem que veio no pequeno LCD era branco puro e ofuscante. Um quadro completamente em branco. Eu tentei de novo. Apenas branco. Eu apontei para os meus pés e a foto veio branca mais uma vez. Ele tinha quebrado a câmera, ou, mais precisamente, a tinha preenchido. A minha câmera dali em diante só conseguia ver a luz branca e sem feições de sua presença. Estava inútil. Qualquer pessoa sensata teria parado ali, teria levado a sério o aviso dos guardas e dado fora. Mas eu já não estava sensato. A minha obsessão tinha queimado a minha razão. Perder a câmera só soou como um desafio, e agora eu teria que usar meus próprios olhos. Eu continuei a caçada. Eu andava pela mata até sentir a presença familiar. Então, parava e tentava vê-lo. Mantinha a cabeça apontada para frente, mas forçava os olhos para o lado, tentando resolver a forma ondulante e trêmula pendurada num galho distante. Na minha visão periférica, tentava sustentar aquilo, focar, forçar a nitidez, e foi quando a mancha passou das minhas fotos para minha visão. Começou como algo flutuando, pequeno, quase imperceptível, no canto do meu olho direito. Um borrão translúcido. Achei que fosse fadiga ocular, mas não sumiu. E toda vez que eu ia em uma das minhas caçadas, toda vez que eu tentava forçar os olhos para ver a criatura diretamente, a mancha crescia um pouco. Ficava um pouco mais opaca. Estava virando um remendo de neblina branca e leitosa. Eu estava na mata, tentando focar a forma cintilante pendurada num galho distante e, enquanto forçava, eu via a névoa branca no meu próprio olho se expandir fisicamente, se espalhando como uma gota de leite na água. E eu, finalmente, entendi, com uma clareza tão profunda e aterrorizante que doeu no corpo. Eu entendi o que estava acontecendo. Era que ele não podia ser visto diretamente. A própria natureza dele
era existir à beira da percepção. E, ao tentar forçá-lo para o centro, ao tentar capturá-lo primeiro com a câmera e depois com meus próprios olhos, eu infringia a regra fundamental da existência dele. E ele estava revidando. Ele estava apagando a parte da minha visão que eu usava para vê-lo. Ele era um ponto cego vivo, predatório, e estava crescendo, se alimentando da minha visão. O pânico que me atingiu não se pareceu com nada que eu já tenha sentido. Era o terror de um homem percebendo que a arma que dispara é movida pelo próprio sangue. Eu estava no meio do nada e estava ficando cego. Eu corri. Foi uma fuga desajeitada, tropeçante, em pânico. Tropecei em raízes que eu já não via direito. Achei galhos que pareciam brotar do nada. A névoa branca no canto do olho parecia pulsar e girar a cada batida frenética do meu coração. Finalmente, cheguei à minha caminhonete, o corpo arranhado e roxo, a mente em frangalhos. Saí daquela floresta dirigindo e não voltei mais. Isso foi há um mês. A mancha branca na minha visão não foi embora. Já passei por 3 oftalmologistas e um neurologista. Fizeram todos os exames imagináveis. Meus olhos, dizem, estão perfeitamente saudáveis. Não há absolutamente nada fisicamente errado com eles. Eles acham que eu estou tendo um quadro psicológico complexo causado por estresse e solidão. Eu sabia que não seria tão simples. Achei que a ligação estivesse nas fotos. Achei que elas fossem a âncora. Então, semana passada, fiz uma fogueira no quintal. Peguei cada cartão de memória, cada HD, cada impressão que eu tinha feito daqueles rasgos brancos e queimei. Fiquei olhando até virar só um monte de plástico derretido e cinza. Senti um alívio, um exorcismo, por assim dizer. Mas não funcionou. Ele não está mais só na mata. Ele me seguiu para casa. Ele está aqui comigo agora, enquanto eu gravo isso. Não no cômodo, não na casa. Ele está no canto do meu olho. Eu fico sentado no sofá e sinto aquela velha sensação de formigamento. E eu sei, se eu relaxo o foco, eu vejo uma forma alta, trêmula, de cabeça para baixo, cintilando no extremo do meu campo de visão. Às vezes, ele está no canto do quarto. Às vezes, quando eu estou lá fora, está pendurado num poste de luz. Ele está sempre lá. É um companheiro silencioso e constante. Os guardas estavam certos. A única regra era ignorar. E agora, essa é a minha vida. Eu vivo num estado de negação vigilante e constante. Nunca posso virar a cabeça rápido demais. Nunca posso deixar os olhos vagarem. Eu preciso conscientemente, ativamente, não ver a coisa que está sempre ali. Porque eu sei que, se eu tentar olhar, se eu ceder ao impulso primitivo de encarar o que me observa, a névoa branca no meu olho vai crescer. E não me resta muita visão para perder. Então, esse é o meu aviso. Se você, algum dia, se encontrar nos lugares fundos e silenciosos do mundo e sentir um arrepio na nuca e vir algo impossível bem no limite da sua visão, pelo amor de Deus, finja que não viu. Desvie o olhar. Continue olhando reto. Tem coisas que não foram feitas para serem vistas. E elas vão tirar tudo de você para garantir que você não as veja.